Vamos analisar agora o terceiro parágrafo. Respondeu o cordeiro. Você pode ver que tem aí 2 pontos, mas não está na outra linha, está na frente. Porque, mais uma vez, o narrador está dizendo que o cordeiro disse: Creio que é um engano, porque eu nem nasci há apenas 3 meses. Então, não havia nascido e por isso eu não tenho culpa. O lobo replicou, todos os discursos indiretos. Tens culpa pelo estrago que fizeste pastando no meu campo? Disse o cordeiro. Isso não parece possível, eu ainda nem tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Professora, a senhora disse que a fábula tem personagens que são animais, os animais pensam, articulam, no caso aqui, o lobo, ele estava querendo um pretexto para comer o cordeiro de todas as formas, tá? Então, ele queria um pretexto. Então, como ele não achava um pretexto e todas as alegações dele não estavam dando certo, primeiro ele disse que queria turvar a água. O cordeiro estava turvando a água. O cordeiro humildemente disse que não estava. O cordeiro era humilde. O lobo que era ardiloso, malvado, muita maldade. Por quê? Porque queria comê-lo, devorá-lo de qualquer maneira. Colocou a culpa no vô do cordeiro. E o cordeiro disse que também não tinha culpa do vô dele haveria feito alguma coisa ou não. Mas isso daí era tudo artimanha do lobo. E o lobo, por último, disse: você está pastando no meu campo. De todas as maneiras, ele queria um pretexto para colocar a culpa no cordeiro e assim o devorou. Vamos analisar. No final dessa história, tem moral? Não. Não tem. Não tô vendo moral aqui no final, não. Então essa fábula não tem moral? Tem sim. Toda fábula tem um ensinamento. Então, qual o ensinamento que nós poderíamos tirar? Uma lição, uma moral que nós poderíamos tirar dessa fábula? Que as pessoas, quando querem fazer o mal, elas conseguem, elas vão até o fim. As pessoas maldosas, elas fazem o mal até conseguir atingir. Porque o lobo estava querendo fazer mal para o cordeiro em todos os sentidos, devorá-lo, e não havia argumento do cordeiro que explicasse o motivo o qual o lobo estava com esse pretexto. Então, também pode-se colocar uma moral assim: os argumentos não são válidos para as pessoas maldosas. Porque ele argumentou que ele não tinha culpa, mesmo assim a maldade do lobo prevaleceu. Então, gente, o que eu quero dessa aula? Análise do texto, análise da maneira com que o narrador colocou a história, análise do começo, análise das palavras, análise do discurso indireto, análise da moral que não é colocada no fim. Mas, professor, é só isso? Só para analisar um texto? Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque analisando e lendo um texto é que nós vamos ter a formação para nós sermos escritores. Lá no depois, para nós adquirirmos o conhecimento e escrevermos de uma maneira melhor, que vai ser muito importante para um 4º ano, ok? Muito obrigada, agradeço a todos, leiam e assistam esse vídeo mais vezes, porque é para análise e para estudo. Vou repetir, a aula não é somente copiar,
Aula também é estudar, analisar, verificar, rever e saber colocar as palavras certas, saber fazer a revisão, ter a conduta de revisor, tá bem? E análise textual, tá bem? Muito obrigada, boa aula a todos.